Por que o senhor anda com carros de segurança, inclusive do seu chefe de gabinete, sem placa, estacionados na Câmara? Primeiro que eu não ando com o carro do meu chefe de gabinete porque ele não tem carro. O carro Olha só, comprado pela qual o nome do senhor? Ernesto. Seu Ernesto, Não, o senhor é de qual emissora? O carro está na sua vaga. Rapidinho, eu posso responder? Eu sou do Jornal O Globo. Ah, o senhor é do Jornal O Globo. O senhor poderia ser. Você informa que eu ando com o carro do meu chefe de gabinete? Não, o carro do seu chefe de gabinete, que é identificado pela Câmara. O senhor está mentindo. Meu chefe de gabinete não tem carro. Então, de quem é Seu o carro Ernesto, que está na sua vaga? o meu chefe de Quem é o carro gabinete. que está na sua vaga? Primeiro ponto, eu posso responder? Pode responder. Posso. Primeiro ponto, o meu chefe de gabinete não tem carro. Segundo ponto, se eu andei no carro do meu chefe de gabinete uma ou duas vezes, eu andei do meu chefe de gabinete? Não. Por quê? Ele não tem carro. Meu chefe de gabinete, não que eu conheça, nunca vi ele ter nenhum carro. Você falou que... Existe um carro na sua vaga da Câmara, que foi confirmado pela assessoria da Câmara. Sim. Que o carro sem placa estava estacionado na sua vaga. Sim. O que o senhor quer saber sobre isso? Por que o senhor autoriza alguém a estacionar um carro sem placa na sua vaga? Quem autorizou? A Câmara Quem diz autorizou? Que os carros autorizados... Quem autorizou? E segundo ponto, você viu se esse carro está estacionado, está dentro do CTB, dentro da regulamentação do Detran, daquela permissão por causa não da... tinha identificação de placa, não tinha identificação... Não, mas você viu, olha só, calma aí, rapidinho. Pelo que eu sei, por alto, existe um prazo para o emplacamento do carro. Você viu se esse prazo já foi estourado? Ou você já vem com pedra? Você vai jogando as pedras, né? O que bater em mim, o senhor publica. O que não bate, o senhor descarta. É meu papel perguntar. Não, uma coisa é perguntar, outra coisa é fazer santa inquisição. Por que o senhor não pergunta sobre um major da Polícia Militar que eu prendi? Por que o senhor não pergunta sobre o tenente da Polícia Militar que eu prendi? Um major, inclusive, que foi expulso da Polícia Militar por tortura. O senhor não me pergunta nada sobre o meu trabalho, o senhor vem aí com um boato. Foi o senhor que vazou vídeos íntimos com mulheres que estão circulando nas redes Óbvio sociais? que não, jamais faria isso. Deixa eu dar a oportunidade, porque é o seguinte, Pedro, a nossa conversa, rapidinho, deixa o entrevistado falar. Nós fizemos aqui uma entrevista de 40 minutos. O senhor, a participação não é plena sua nessa reportagem. Eu entendo que existem outras funções e outros trabalhadores. Mas de 40 minutos, aproximadamente, foi o quê? 30, 40 minutos? Eu sei que foi bastante tempo. Por que cortaram toda a minha fala com o senhor? Por que o senhor não colocou que o senhor me acusou de morar em um local, ter domicílio eleitoral em um local, e não tinha esse domicílio eleitoral? Por que o senhor não mostrou lá que o senhor mentiu? Por que o senhor não falou que o senhor errou categoricamente sobre os meus projetos de lei? Por que o senhor não colocou? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na íntegra, no Fantástico, a sua reportagem comigo? Por que o senhor não coloca na íntegra? Por que o senhor não pede o editor do Fantástico para colocar a verdade? A verdade, por que o senhor não pegou as provas que eu tinha na hora para poder me defender e não colocou na reportagem? O senhor editou. O senhor, como Globo, editou tudo. O senhor quer falar para mim de edição, sendo que o senhor editou toda a minha defesa. O senhor me fez diversas acusações sem fato determinado e ainda corta todo o vídeo. Quantos segundos eu tinha de defesa ali na reportagem? 30 segundos, 40 segundos, tudo picotado, tudo cortado. O senhor, Globo, falar para mim de edição é o cúmulo, né? Só tudo que eu falar para a Globo, vocês não vão colocar na íntegra. Vocês me julgam de editar vídeos que tem 3, 4 horas, que eu tenho que colocar numa performance ali de rede social. Isso é normal, todo mundo que trabalha ou conhece, ou tem ciência, ou é influencer, sabe disso. Mas vocês cortam sempre minha ampla defesa e contraditório. O senhor chegou a me acusar de coisas inexistentes e como indagados... Não, acusou. O senhor sabe que acusou. O senhor sabe que acusou. O senhor sabe. O senhor não me perguntou sobre a fraude. O senhor afirmou que eu cometi a fraude. Veja lá, vítima, fraude. A vítima o que? A casa? Como que a casa pode ser vítima? A suposta casa de Copacabana, que era meu domicílio eleitoral, é a vítima? Como que uma casa de Copacabana, que é um apartamento, casa no sentido geral, falou pro senhor, o senhor entrevistou um apartamento? É isso mesmo? Poxa, Pedro, tá muito confuso isso. Tudo que eu falar para a Globo, vocês não vão colocar na íntegra. Vocês me julgam de editar vídeos
que tem 3, 4 horas, que eu tenho que colocar numa performance ali de rede social. Isso é normal, todo mundo que trabalha ou conhece, ou tem ciência, ou é influencer, sabe disso. Mas vocês cortam sempre minha ampla defesa e contraditório. O senhor chegou a me acusar de coisas inexistentes e como indagados... Não, acusou. O senhor sabe que acusou. O senhor sabe que acusou. O senhor sabe. O senhor não me perguntou sobre a fraude. O senhor afirmou que eu cometi a fraude. Veja lá, vítima... Fraude? A vítima o que? A casa? Como que a casa pode ser vítima? A suposta casa de Copacabana, que era meu domicílio eleitoral, é a vítima? Como que uma casa de Copacabana, que é um apartamento, casa no sentido geral, falou pro senhor, o senhor entrevistou um apartamento? É isso mesmo? Poxa, Pedro, tá muito confuso isso. Ao senhor? Não, a polícia. Ao senhor? Ela falou que meu domicílio eleitoral era lá, ela se enganou. O senhor viu no TSE que meu domicílio eleitoral não é lá. E como que o senhor entrevistou a vítima? A vítima é o apartamento? O que o apartamento falou pro senhor? Mais uma vez sem resposta, Pedro Figueiredo. Fala da questão do Qual o nome da senhora? Adriana Cruz do Metrô. Máximo de respeito à senhora, tá uma mulher trabalhando no jornalismo, isso é muito bonito. Agora, vereador, eu queria uma explicação sua. O senhor fala muito da questão do reboque. O senhor já entregou o material solicitado pelo Ministério Público, de todas as filmagens que o senhor fez? O senhor já entregou esse material ao MP? Sim, já entregamos. Quando que o senhor entregou? Nós entregamos, tem que perguntar, é uma pergunta bem específica. Foi entregue à assessoria jurídica? Sim, senhor. O senhor lembra? Junto ao Ministério Público. Foi entregue. Então, a senhora achou que eu não teria entregado, Fiz não? uma pergunta. Ah, sim. Foi entregue. Então, qual o posicionamento do Metrópole frente a essa máfia? Vamos questionar o Jailson, que está respondendo em liberdade? Não. E ele que foi condenado em 2019? Vereador, posso fazer uma outra? A senhora que manda. Posso fazer outra? A senhora que manda. O senhor estava falando da questão da edição de vídeo, né? Uhum. Então, e no vídeo que foi ao Fantástico, mostra o senhor falando com a criancinha, olha, diz isso, fala isso. Como é que o senhor classifica esse seu comportamento? Eu já respondi isso diversas vezes. No momento que minha equipe encontrou uma criança na rua, em vez de me apedrejar, você poderia estar beneficiando, não a senhora, mas essas reportagens, em vez de ficar me batendo, poderia estar ajudando as crianças que estão na rua. É o seguinte, a gente ficou sabendo do caso Moara, que é a minha afilhada hoje, que eu ajudo, que é uma menina que me ama, eu a amo. Ela estava sem comida, o pai dela tinha agredido, o pai dela abandonou sentimentalmente a Moara, financeiramente a Moara, e ela estava tendo que trabalhar na rua, vendendo pequenos doces. E no dia ela tinha vendido quase nada, com fome, abandonada pelo pai, algo extremamente delicado. Eu fiquei sabendo e conversei com a mãe. A mãe conversou comigo, informou todos ali os fatores ruins que ela estava passando e eu cheguei e tentei acabar com o caso. Como finalizei? Hoje a menina Moara não está na rua, hoje ela tem o que comer, hoje ela tem o que vestir, hoje ela tem material escolar. Deixa eu te explicar como é que se faz um vídeo. Quando a menina, a Moara, ela tem 3 necessidades, ela não pode atropelar no vídeo ali, chegar e falando, porque isso eu não vou conseguir comover uma vaquinha do tamanho que ela merecia. Então, no momento que eu cheguei na loja de material escolar, eu falei, você pode falar agora sobre sua necessidade de material escolar. Quando eu cheguei na praça de alimentação, ela falou da necessidade de alimentação dela. Mas isso tudo estava sendo acompanhada pela mãe. E a mãe tudo constatando, isso é verdade, isso é verdade. Eu apenas ajudo a menina a transpassar a realidade dela. Por que você não entrevista a mãe da Moara ou a própria Moara? Como que ela se sentiu no vídeo, se sentiu realizada? Hoje ela me vê como um tio, ela saiu da rua. Por que tantas pedras contra mim? A menina saiu da rua, conseguimos uma vaquinha de aproximadamente 80 mil reais. Hoje, a Moara não está sofrendo na rua. Antes do meu trabalho, ela estava na rua. Antes do meu trabalho, ela não tinha material escolar. Antes do meu trabalho, ela não tinha um tio aqui, vereador, que pudesse dar uma assistência para ela. Hoje, ela é uma menina muito, mas muito mais feliz do que era antes. Vereador, ontem o Chico Alencar disse que está fazendo um projeto de lei com apoio da bancada. Mas você também é muito gentil, muito obrigada. Obrigado. Para que os vereadores não recebam mais como youtuber.
E aí eu queria saber do senhor qual a sua opinião a respeito disso. Eu acho que vereador não pode pegar rachadinha, corrupção, peculato, dinheiro de sacanagem. Se ele tiver outra função que não seja vereador, tá legal. O que não pode é ter vereador lá. Não pode ter vereador safado, não pode ter vereador que fica roubando os outros. Você não chamaria pode algum vereador ter... ladrão safado aqui na Meu Câmara Deus do Rio? céu, que insinuação, Rede Globo. Não Eu tô falando em geral. Olha a Estou pergunta do perguntando, senhor. o senhor acha que teria Eu tô algum falando, nesse caso eu tô aqui? falando em geral. Não pode ter vereador safado, corrupto, que faz peculato. Isso que não pode ter.